Chegamos com mais um correspondente médico. Eu e o doutor Fernando Gomes, que já está aqui no estúdio, hein? Tudo bem, doutor? Bom dia. Isso aí, Elisa. Bom dia, bom dia. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde. Pra já, queremos muito. Eu já quero começar aqui falando com você que sofre de dor nas costas. Atenção que hoje a gente fala sobre esse assunto, hein? Hashtag correspondente médico. Conta pra gente, por favor, em quais situações você tem esse tipo de dor. Se de repente após um exercício físico você costuma ter esse tipo de dor. Ou é a postura que é muito ruim mesmo? Fica lá no computador aqui curvado, não consegue manter a coluna ereta? Conta pra gente, hashtag correspondente médico. Já já a gente entra nessa pauta. Antes, a gente começa falando sobre a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Até agora, o Ministério da Saúde recomenda esse reforço apenas para quem tem problemas com imunidade. Mas alguns estados já falam em ampliar esse público. Em São Paulo, por exemplo, o coordenador executivo do Comitê Científico confirmou que quem tiver mais de 60 anos vai receber a dose extra no estado e já no mês de abril. Então, a gente tem podido acompanhar já a movimentação de cada estado, cada um vendo ali quais seriam as suas determinações e alguns que apresentam algo diferente do que é proposto pelo Ministério da Saúde. Doutor Fernando, começando do começo, por que exatamente tomar uma 4ª dose? Por que exatamente a gente precisa de um reforço? E esse reforço significa um recomeço da imunização ou é bem como a palavra diz, um reforço só para dar um up ali no sistema de proteção da pessoa? Elisa, nós sabemos que depois que passa um tempo, questão de alguns meses, a produção de anticorpos e até mesmo a defesa, ela pode não ser tão eficiente quando você compara com instantes ou semanas e meses depois que você recebeu a própria imunização. Isso porque o sistema imunológico ele é estimulado à formação de anticorpos e também as suas células de defesa ficam ali treinadas para caso exista contato com o invasor, no caso do coronavírus, isso tenha uma resposta muito mais rápida e eficiente. Então, o racional teórico para se fazer uma próxima dose, que funcionaria como uma dose de reforço, é manter esse sistema imunológico forte e resistente, haja vista que a gente está num período de pandemia. É lógico que numa circunstância muito diferente, quando a gente compara com o ano passado, mas na verdade, a gente não terminou ainda esse problema como um todo. Verdade, o sentimento é que a gente pudesse dizer, a pandemia que ficou para trás, mas ainda não. Doutor, seria uma espécie de dar um reforço para o nosso exército de proteção? O exército já existe, mas ele precisa de um estímulo para ficar ainda mais forte, manter-se forte? A linha de pensamento é a seguinte, Lisa, sempre que eu coloco de alguma forma o contato de um agente externo do corpo, o sistema imunológico vai reconhece como invasor e produz, mais uma vez, toda aquela cascata de informações que a gente já conhece, né? Anticorpos e também a própria imunidade celular que é estimulada. Como a gente já teve, imagina, a pessoa já tomou 3 doses, esse estímulo anteriormente, isso funciona como uma maneira de deixar o sistema imunológico ativo e alerta em relação à presença do eventual infecção pelo coronavírus. Então, o racional teórico, para se entender isso, funciona dessa maneira. Muitas vezes a gente pode discutir, né? Mas será que é o momento de fazer isso? Será que há necessidade ou não? Sempre o que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente está vivendo uma pandemia, certeza de verdade ninguém tem, por enquanto, mas nós sabemos que algumas coisas de fato impactam no controle desse problema. Tanto a questão do próprio distanciamento, da máscara, da questão da higiene, como também a questão da imunização produzida pelas vacinas. Pois é, doutor, aí tem um ponto até crítico e por vezes polêmico, né? Porque se de um lado aí a necessidade de dar ainda mais proteção para que brasileiros estejam mais protegidos contra uma doença, em outro aspecto tem toda a discussão envolvendo, puxa vida, tem países que não têm acesso nem a uma dose, a gente já está aplicando a 4ª dose. São sempre dois lados aí dessa conversa que costumam trazer bons argumentos, sempre bons argumentos e que a gente compartilha com quem está assistindo a gente para que você vá formando o seu senso crítico sempre. Doutor, essa 4ª dose está sendo utilizada onde já? Eu citei aqui o estado de São Paulo que garantiu que dia 4 de abril começaria então a dose de reforço para acima de 60 anos no estado. Mas essa é uma discussão que ainda vai caminhando, não é? Cada estado vai tomando as suas determinações. Sim, no nosso país, Mato Grosso do Sul, e fora do país, Israel
já vem preconizando essa quarta dose. Com essa linha de pensamento, né, Lisa? A gente sabe que a vacina ela tem um impacto na redução da repercussão da infecção causada pelo coronavírus. Então, para ter menos pessoas internadas precisando de UTI e menos óbito, a ideia é sensibilizar o máximo possível o sistema imunológico de cada indivíduo. Mas, de fato, a gente não pode esquecer, esse não é um problema individual. Você percebe que a gente aqui alterna, né, a ótica de olhar bastante para o indivíduo, como também olhar para a população. Não adianta nada eu ter pessoas que já estão tomando a quarta dose, exceto, obviamente, imunossuprimidos e pessoas que de base já tenham uma predisposição maior para ter complicações. Eu tenho várias pessoas já com a questão da quarta dose andando, ao passo que eu tenho inúmeras outras que sequer tomaram a primeira dose, a segunda dose ou nem mesmo o reforço da terceira. Então, pode parecer meio paradoxal, mas é um problema difícil de resolver em termos de saúde pública. Mas como a gente sabe que, na verdade, as vacinas impactam no abrandamento da manifestação clínica da doença, acaba sendo esse caminho natural que a humanidade vai acabar seguindo. É a nossa ferramenta, né? A ferramenta que a gente tem acesso. Hashtag correspondente médico. Quem quer mandar sua dúvida, sua pergunta, vai lá no Twitter, deixa sua questão, marca a gente, em tempo real. Eu já consigo ver aqui. Aliás, para o nosso assunto que vem daqui a pouco, da dor nas costas, já tem pergunta chegando sobre hérnia de disco, doutor Fernando Gomes. Mas aqui uma palavra nova que eu nunca tinha ouvido falar. Hérnia de disco extrusa. Já já a gente traz essa pauta aqui das dores nas costas, hashtag correspondente médico. Antes disso, nosso próximo assunto é que cientistas norte-americanos estão investigando se o novo coronavírus pode causar um aumento nos diagnósticos da doença de Parkinson. Isso para as próximas décadas. Eles querem saber se nas próximas décadas pode haver esse aumento. O estudo se baseou no fato de que alguns vírus, como o que causa a Covid-19, têm o poder de danificar estruturas do cérebro a longo prazo. E o mal de Parkinson é justamente uma degeneração em partes do cérebro que coordenam os movimentos do corpo. Doutor Fernando Gomes, o bom de ter esse tipo de assunto sendo divulgado é que a gente pode trazer aqui e perguntar para um neurocirurgião, para um neurologista, o que exatamente ele pensa desse tema. Existe, doutor, na sua avaliação, alguma relação, então, entre Covid e o mal de Parkinson ou doenças degenerativas? Tudo bem que a gente está falando de algo que pode vir daqui a décadas, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas dentro aí do que o senhor conhece e entende, pode haver alguma relação? Elisa, pode haver uma relação porque o vírus é neurotrópico. De alguma forma, existe uma predisposição do vírus ter contato e querer entrar dentro do sistema nervoso central. Por exemplo, quando a gente viu o quadro inicial de pessoas que referiam anosmia, falta do olfato, por exemplo, provocado pela presença do coronavírus no bulbo olfativo. Então, o que a gente sabe é que, a longo prazo, obviamente, a gente vai precisar de gerenciar como vai ser a evolução da própria incidência e prevalência do Parkinson lá para frente. Depois da gripe espanhola existiu um aumento, isso foi documentado, então assim, existe possibilidade sim. O que nós sabemos a curto prazo, quando a gente fala de Covid longa ou as manifestações mais a longo prazo, possível, né, desde que o coronavírus surgiu em repercussão cerebral, é que distúrbios relacionados com o fórum neuropsiquiátrico se fazem presente. Então, desde a manifestação clínica da depressão, ansiedade, como também alterações relacionadas à função executiva, e aqui eu me refiro à atenção, memória de curto prazo e também alteração de memória já foram documentadas, por isso que a gente acaba fazendo o check-up do cérebro. Para existir uma explicação para que a gente tenha pacientes com Parkinson lá para frente, nós precisamos justificar a entrada do vírus em estruturas cerebrais profundas que são responsáveis pela coordenação dos movimentos. Doutor Fernando, o senhor já explicou uma vez para a gente que Parkinson não é apenas caracterizado pela questão desses movimentos involuntários na mão, não é que ele também pode ter outros sintomas. E em algum aspecto o Parkinson pode ser confundido com alguma outra doença degenerativa e está aí a importância, né, de ter um médico, alguém gabaritado para fazer o diagnóstico? Sim, Elisa, o que a gente sabe é que para a gente executar um movimento com perfeição, não basta simplesmente a nossa vontade mandar num sistema que a gente chama piramidal, que leva informações diretas dos neurônios da nossa córtex cerebral até os músculos. Existe todo um arcabouço muito inteligente, arquitetado, composto pelo sistema extrapiramidal, que são estruturas cerebrais profundas, chamadas como gânglios da base, que fazem toda a correção do movimento. Então, distúrbios, por exemplo, relacionados com circuitos dopaminérgicos da própria dopamina, podem levar a alterações que a gente percebe no
paciente com Parkinson, que muito mais do que simplesmente uma região local acometida, quase que todo o encéfalo fica comprometido. Então, existe uma dificuldade de se manter a postura, tem a questão dos tremores, o próprio congelamento da face e outras alterações que acabam surgindo no decorrer do tempo. Então, se o coronavírus vier a comprometer de uma forma definitiva essas estruturas, existe uma justificativa fisiopatológica lá na frente para a gente detectar o maior número de pessoas com essa patologia. É lógico que isso acaba sendo uma preocupação preliminar, sem sombra de dúvida, mas cabe a gente, né, que trabalha com neurologia e neurocirurgia, ficar atento em relação a isso. Doutor Fernando Gomes, só antes de passar para o próximo assunto, que eu preciso ir já, então a Covid teria o poder de danificar estruturas do cérebro, isso falando a longo prazo. Só para esclarecer aqui, não significa que a pessoa acabou de ter Covid e de repente já pode começar a apresentar algum mal mais evoluído, uma doença degenerativa, não é? Isso Exato. Analisa-se a longo prazo. Exato, exato. Aqui, na verdade, a gente está levantando hipóteses e pensando na frente, pensando como medicina preventiva. A gente vai ficar atento em relação a isso. Justificativa existe. Se vai acontecer, não sabemos, mas obviamente convém a vigilância e o preparo de toda a equipe e toda a especialidade para ficar, enfim, alerta em relação a isso. Já vai embasando futuras interpretações, não é? Importante para os médicos. Doutor Fernando Gomes, vamos ao tema que é um probleminha na vida de muita gente. Dores nas costas. Você, neste momento, agora, se tivesse de responder isso, diria que está neste momento com algum desconforto nas costas? Aquela dor, aquela coisa chata que causa uma irritação ou, de repente, uma dor crônica? A Organização Mundial da Saúde estima que, atualmente, 8 em cada 10 pessoas sofrem com isso. É muita gente, 8 em cada 10. E vários são os fatores que causam a dor nas costas. Postura ruim, por exemplo. Não sei de que maneira você está agora aí, está sentado, está no computador, está com aquela coluna curvada. A gente que fica aqui na bancada, doutor Fernando, direto costuma ter algum desconforto, não por causa da bancada, mas eu, por exemplo, fico me escorando aqui para frente, aí de vez em quando aparece um desconforto aqui nas costas, eu lembro, o bom da dor é que ela é um recado que algo não vai bem, né? Então, opa, deixa eu ficar aqui com a coluna ereta. Tem gente que pratica exercício físico de maneira errada, por exemplo, aí quando vê, aparece uma dor nas costas. Mas a gente tem esses males diminutos, né, pequenos assim, digamos, e também outros que precisam de maior atenção, que é o caso da hérnia de disco, uma lesão na coluna em que os discos da vértebra pressionam algum nervo, aí é aquela dor danada. E diferente do que muitas pessoas acham, a hérnia de disco pode sim aparecer em pessoas mais jovens. Veja só o que disse um especialista sobre o assunto. A hérnia de disco pode acometer jovens. Geralmente os fatores de risco são obesidade, sedentarismo, exercícios extenuantes sem período de descanso e também traumas na coluna vertebral. Associado a isso, nos jovens, tem alguma predisposição genética, ou seja, alguma história familiar de disco, e esse disco pode ser formado um pouco mais frágil, e esses fatores de risco acabam agindo com mais facilidade nesse disco, ocasionando rompimento do colágeno dessa membrana do disco, e com isso o extravasamento do disco, causando hérnia de disco. Nossa, imagina a dor que não deve ser, hein, doutor? Como exatamente, então, essa hérnia é formada? Elisa, o que existe é que a nossa coluna vertebral ela tem uma constituição muito inteligente para garantir o que a humanidade, né, a própria evolução das espécies nos deu, que é a capacidade de andar na postura bípede. E com isso existe uma sobrecarga, sem sombra de dúvida, na nossa espinha dorsal. Entre cada vértebra existe uma estrutura que acaba sendo o disco e tem a função de amortecer e viabilizar a movimentação da coluna. Se por algum motivo existe uma ruptura do ânulo que na verdade faz a contenção da parte mais viscosa, mais mole do disco, e esse conteúdo ele sai e comprime raízes nervosas, porque na nossa medula, na nossa coluna é assim, né? A medula ela desce e vai soltando as raízes que saem para formar nervos e ter contato então com os músculos e também receber a informação que vem do exterior. Se existe na verdade a ruptura desse ânulo fibroso, o disco sai e comprime a raiz, você tem uma dor causada por essa compressão. E acaba sendo, na verdade, muito desagradável e tem uma correlação direta com a topografia, com a região e com o disco acometido. Minha nossa, quem sofre disso deve ser um problema danado. A gente tem uma arte, não tem? Para conseguir trazer mais informações, para a gente entender tratamento e também, doutor, quais são os sintomas.
A dor, eu imagino que já seja um sintoma óbvio, mas ali tem mais outras questões, como formigamento, não é, doutor? Sim, então aqui a gente pode mostrar de uma forma ilustrativa o que eu acabei de dizer. Então nós temos os corpos vertebrais, que constituem a nossa coluna, e entre eles um disco intervertebral. Aqui, por exemplo, um disco alterado, com um problema, se insinuando e fazendo uma compressão nessa estrutura amarelada, que é um nervo, que na verdade é a medula, de onde vai sair um nervo por esse forame. Quando existe essa compressão, algumas alterações clínicas podem se fazer presentes. Por exemplo, formigamento nos membros. Se for uma hérnia lombosacral, lombar ou na região sacral, esse formigamento geralmente é nas pernas. Se essa hérnia for na região da coluna cervical, esse formigamento pode ser nos braços, trazendo uma informação, na verdade, mentirosa para o próprio cérebro interpretar, porque na verdade não tem nenhuma lesão na pele ou naquele membro propriamente dito, mas sim no nervo que trafega essa informação elétrica. Um reflexo, então. Exatamente. Dores, tanto na região lombar como nas pernas, como eu falei, se a hérnia for na região lombosacral. Perda de força, porque essa compressão pode levar a uma interrupção da transmissão do estímulo elétrico, então o músculo ele não recebe o estímulo elétrico necessário para fazer a sua contração e, na verdade, você tem a manifestação clínica da falta de força. E também a sensibilidade alterada. Então, Elisa, fica bastante evidente de que existe uma estrutura anatômica muito inteligente, mas muito bem arquitetada, com espaços diminutos e quando, na verdade, existe um conflito de ambiente mesmo, ou seja, mais de uma estrutura onde não deve estar, você pode ter uma compressão nervosa, o que pode trazer todas essas alterações que necessitam, obviamente, de um médico para fazer diagnóstico e estabelecer um tratamento. Doutor, se tem alguém assistindo e se identificou com essas dores e pensou, minha nossa, acho melhor procurar um médico para ver exatamente o que está acontecendo comigo. Quais seriam os tratamentos? O que exatamente uma pessoa que tem esse mal da hérnia de disco pode fazer ou procurar? Bom, Elisa, uma coisa que a gente tem que falar, que não dá para deixar de falar, é que muitas vezes o diagnóstico vai precisar de um suporte de imagem. Então, raio-x, tomografia e ressonância magnética. Mas também cabe a gente ressaltar que cerca de 30% a 40% de pessoas com mais de 30 anos, se fizer uma ressonância, vai ter alguma alteração sugestiva de uma hérnia de disco. E não significa que seja uma doença e que, de fato, precise fazer um tratamento. Então, isso precisa ficar claro. Agora, quando a pessoa tem a manifestação clínica da hérnia de disco comprimindo um nervo e trazendo repercussão para o seu corpo, o tratamento envolve medicamentos, e aqui a gente esbarra em analgésicos, em anti-inflamatórios, fisioterapia, uma terapia extremamente inteligente para fortalecer a musculatura, tanto do coro abdominal como da própria musculatura paravertebral, para tirar essa sobrecarga que existe nessas estruturas osteomusculares. A própria acupuntura, com evidência científica disso, e em alguns casos existe a necessidade da cirurgia para fazer a remoção dessa hérnia e deixar então o nervo livre. Então existe todo um caminho a ser percorrido, Elisa, para a pessoa que tem esse diagnóstico. Mas é lógico, né? Sempre fica o alerta. É importante a gente manter o nosso peso dentro do normal, porque a sobrecarga de peso ela predispõe, evitarmos sermos sedentários e, obviamente, cuidar do corpo físico da gente, porque ele representa, na verdade, a possibilidade que a gente tem de interagir com o meio ambiente de uma forma saudável. Pois é, o nosso tesouro, não é, doutor? O assunto é tão bom que eu vou sugerir aqui que você mande a sua dúvida, a sua pergunta e seu comentário pela hashtag Correspondente Médico e a gente volta neste assunto no próximo episódio. Por quê? O nosso tempo já chegou ao fim, eu não consegui nem trazer aqui comentário da Mari, comentário do Dênio. Cadê? Quem mais mandou pergunta? Márcia, Andréia, vários comentários sobre hérnia de disco e infecção por Covid-19. Então mande e eu me comprometo aqui, hein, a no próximo episódio retornar com estes assuntos com o doutor Fernando Gomes. Obrigada, doutor. Obrigado, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.